Fala aí, analítico de plantão. Feliz Natal, Luciano! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Galera tá assistindo o Analytics Talks no Natal. Comendo aquela Estamos aqui, ó. rabanada. Porra, tá muito maluco? forte. Você vai assistir agora a mesa redonda de Martech que rolou no Analytics Summit. A gente está dando para você aqui de presente de Natal 2 conteúdos que são conteúdos que estão bloqueados, ou seja, só para quem é assinante do Prime, lá na nossa plataforma. Mas você vai assistir agora na íntegra a mesa redonda de Martech que rolou no nosso evento Analytics Summit, que o Luciano foi host. Quem é que tava nessa mesa redonda, Pô, Luciano? tava o pessoal do Itaú, tava o pessoal do Conta Azul e tava o pessoal da Purple Metrics trocando uma ideia sobre o mercado, Martech. Mercado de Martech, a importância disso e onde tá. Você vai assistir gratuito agora esse conteúdo, mas esse conteúdo tá disponível lá no Métricas Boss Prime. E se você apontar a câmera do QR Code que tá aqui em volta da tela, você garante gratuidade do Métricas Boss Prime até dia 5 de janeiro. Exatamente. Então, Métricas Boss Prime gratuito para você até 5 de janeiro se você apontar a câmera do QR Code e entrar onde você tem que entrar aqui. E você vai assistir não só essa mesa redonda, mas todas as outras. Então agora solta o play e vê o Luciano estrondando no Summit. Muito bom, muito forte. Inclusive tem um case da menina Lilian muito forte lá que ela fala lá. Muito Dá bom. play aí. E eu vou pedir aqui uma efusiva palma, berros, pro host dessa próxima mesa redonda, que é ele, o fucking Diamante Negro do Analytics. Só pra me deixar sem graça mesmo. É isso. Salve, rapaziada. Tudo certo? Estão curtindo essa brincadeirinha aqui? Todo mundo tranquilo? Bem, a gente começou esse bate-papo muito para poder conseguir trazer e elevar esse nível de consciência sobre Martech, que a gente, no final, só descobriu que, no final, todo dia aqui, todo mundo é um pouquinho Martech, né? Principalmente quem trabalha com dados. Senão, tá vivendo errado. A verdade é essa. Então, todo mundo que está nesse dia a dia de dados vive um dilema gigantesco. De um lado, tu tem os times de tecnologia que estão um pouco se fudendo. Do outro lado, tu tem os times de marketing que não sabem porra nenhuma. E esse post no LinkedIn foi muito bom. E eu acho que gerou um sentimento de caralho. Ele falou exatamente o que eu vivo, tá ligado? Então, Tecmundo nos chamou para poder, cara, por que vocês não chamam uma galera que faz essa porra na prática todo dia para a gente poder trocar uma ideia e ver como que essas pessoas estão trabalhando com Martech nos dias a dia delas, beleza? E aí, esse é o melhor papel, inclusive, que eu não preciso montar PPT de nada, eu vou vir aqui fazer meia dúzia de perguntas e vocês vão aprender sem eu ter gastado 15 horas fazendo o slide para vocês, beleza? Então, eu gostaria de chamar, e vocês, por favor, batam muitas palmas, para Mariana Alves, Digital Analytics no Itaú, Lilia Sayago, do Conto Azul, meu amigo Lucas Yokota, da Purple Metrics, por favor. Então, antes da gente começar, queria que, daqui para lá, vocês se apresentem, falem o que vocês fazem um pouquinho lá dentro do Itaú, você no Conto Azul e você lá na Purple, para a gente começar esse bate-papo, beleza? Boa. Bom, eu sou a Maria Alves, tô rouca, porque eu tô de férias. Porra, pelo amor de Deus, gente, ela tá de férias e veio falar com vocês. E aproveitei intensamente minhas férias, então tô um pouco rouca. Peço desculpa pela minha voz, mas hoje eu sou gerente de Digital Analytics lá no Itaú, inclusive tem uma galera aqui do time que veio ouvir um pouquinho aqui, contar um pouquinho da história que a gente tem para contar aqui. E é isso, eu tô há uns aninhos aí trabalhando com Digital Analytics, já passei por Netshoes, XP, Vivo, e agora estou ali fazendo essa missão lá no Itaú. Prazerzão estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelo convite. Bate palma aí, porra! Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Lilia Sayago, eu sou diretora de Marketing Ops da Conta Azul. Eu lidero hoje os times de Martech, Revtech, Webex, Content SEO e o novo DIO, né, que está todo mundo correndo atrás para saber o que é e entender. E também o time ali de Martech AI. Já passei aí pelo G4 Educação, Gimpass, que agora é o El Hub, e outras empresas também da indústria. E vim aqui trocar um pouquinho com vocês para a gente falar um pouquinho aí do mundo de Martech. Perfeito. É isso aí, tá vendo? Boa, valeu, Luciano, aí pelo convite. Fala, gente, sou o Lucas Yokota, Yoko.
Hoje eu sou o CEO e um dos co-founders do Purple Metrics. A gente é uma Martech, né? Por default, como business, a gente é uma Martech. E hoje a gente cria modelos preditivos para entender o retorno dos investimentos de marketing. Então, o tema do evento todo assim, é muito o que a gente vive. E aí, no passado, já fui Microsoft, Google, agora estou do lado startup da força. Perfeito. Aí, muito obrigado, tá vendo? Só precisa cobrar a primeira vez, depois eles vão sozinhos. Então, a gente vendeu para vocês que era case na prática de fato, né? Então a gente não dava para trazer guru de internet para poder falar aqui, então a galera que está aqui é quem executa no dia a dia. E aí eu queria começar levantando a bola para a Lília, porque ela colocou a inteligência artificial dentro do SDR. Então eu queria que você trouxesse um pouco da visão do contexto de como era antes, como ficou e como que está esse processo dentro do Conta Azul, para a gente poder começar aqui. Legal. Um passinho para trás. Hoje, a gente tem todo o time de marketing, né, fazendo ali a geração de demanda, então, alimentando o nosso time de vendas com os MQLs, que nada mais são que os leads qualificados por marketing, e a gente entrega, né, esses MQLs ali na mão do time de vendas, e antes desse MQL chegar ali para o time de executivos, né, que é o time que, de fato, vai fazer a proposta, vai negociar com o cliente final, a gente tem a etapa de pré-vendas, a etapa dos SDRs, né? E a gente começou a aumentar cada vez mais a nossa geração de demanda, aumentar mais cada vez a necessidade de pessoas na operação. E a gente falou, bom, como que a gente pode trazer um pouco esse mundo de AI para acelerar, né, essa taxa de contato efetivo, então o tempo que eu atendo esse MQL, né, ali pelo time de pré-vendas, e também atender ele no momento que ele quer ser atendido, né? Hoje a gente, acho que como todas as empresas, a gente tem um número finito de pessoas ali, né, na qualificação, e também um horário finito, né? A gente não trabalha sábados e domingos, a gente não trabalha fora do horário comercial. Então, como que a gente garante esse atendimento o mais rápido possível? E o que esse SDR faz? Ele pega esse MQL, né, e ele vai validar, de fato, se faz sentido ele entrar, de fato, na esteira de vendas. Então, ele não vai falar sobre preço, ele não vai negociar, mas ele vai fazer a qualificação e ele vai se tornar um SAL, né, que é como a gente chama lá. E a gente falou, bom, vamos tentar, então, colocar a AI para fazer essa etapa de qualificação ali em pré-vendas. Por quê? Porque aí eu consigo atender ele mais rápido, porque mesmo se marketing gerar uma demanda absurda, eu tenho a AI para trabalhar. Eu não tenho número finito de pessoas, né? Eu consigo atender essa pessoa no horário que ela quiser, tarde da noite, de madrugada, né? No momento que ela entrar ali. Então, a gente está fazendo esse teste hoje em homologação usando o canal do WhatsApp, né? Que é um canal aí super online. E a gente adquire ele pelo WhatsApp e segue ele no fluxo de qualificação pelo próprio canal. Então, a gente tira essa fricção de fazer ali o nosso MQL, né, o futuro SAL ali, mudar de canal. Então, acho que todo mundo aqui sabe a importância que é, né, a gente atender no canal que o cliente está e não fazer ele ficar mudando. Então, isso foi bem game changer ali para a gente, porque a gente está conseguindo homologar e escalar a nossa operação com isso, né? E aí eu acho que o ponto importante é, mas como que o time de vendas recebeu isso, né? Poxa, a AI vai pegar meu trabalho, né? Todos os 10 vão ser demitidos. Não, né? A gente está justamente fazendo um teste com uma base segmentada para, de fato, comprovar que, a gente consegue aumentar a taxa de contato efetivo, né? Então, atender mais rápido esse lead e garantir esse contato, e também acelerar a esteira de vendas, mas também usar o time de vendas para o que ele faz melhor, que é vender, né? Então, a gente tira ali essa etapa mais operacional de uma validação do trabalho que marketing já fez, com a qualificação, e a gente libera o time comercial, de fato, para atuar no que eles mais gostam de fazer, que é negociar e que é vender. Perfeito. Você tinha falado até, e a gente, para poder conseguir trazer esse bate-papo para vocês, a gente teve que trocar uma ideia umas 2 semanas atrás para a galera falar meio que estava fazendo no dia a dia de trabalho. E eu lembro que, tanto aqui quanto lá, você falou que ele acelerou a esteira do processo de conversa com as pessoas, né? Você consegue entender, tipo, ou trazer para a gente o que de fato a IA resolveu porque você trouxe um ponto muito interessante, né? Que você consegue plugar a IA 24/7 e, graças a Deus, ainda não tem algo do trabalho, né, o Ministério do Trabalho da Inteligência Artificial, e aí ela consegue atender a gente 24/7. Mas foi só isso? Ou, não, cara, vocês perceberam que, cara, a gente conseguiu, de fato, melhorar a comunicação no início da jornada daquele usuário, porque a gente, tinha uma estrutura da nossa base de conteúdo ali? Como que vocês fizeram isso? E o que você acha que, de fato, foi que a IA resolveu, além de,
poder trabalhar para a gente como um escravo, que é o que a gente faz na maioria das vezes, né? No final do dia, toda MQL conta, né, gente? Então, a gente tem um custo para adquirir aquele lead e, muitas vezes, quando você pega uma operação, né, de novo, com pessoas, um número finito, e a gente tem ali a geração de demanda aumentando cada vez mais, chega um momento em que você começa a perder essas pessoas, né? Porque você não atende no tempo rápido, o lead esfria, né? Então, acho que isso foi algo que a gente conseguiu ganhar muito, que é aumentar a nossa capacidade de atendimento e de não deixar esse lead esfriar. Porque é uma coisa assim, estou atendendo todo mundo, mas em quanto tempo? 2 dias depois? 5 horas depois, né? E a Conta Azul hoje, ela tem ali o foco no B2B e o empreendedor, cara, ele quer falar 8 horas da noite, ele quer falar meio-dia, né? Ele quer falar a hora que ele pode, na verdade, né? Mas normalmente no horário comercial ele também está nas reuniões dele, né? Uhum. Então, assim, isso foi muito game changer ali, por quê? Porque a gente consegue atender esse lead em qualquer horário, mas muito mais rápido. Né? Então, isso eu acho que é um ganho muito grande e a gente vê isso refletindo nas métricas. Né? Então, eu citei, a gente tem a taxa de contato efetivo, então a gente consegue atender mais pessoas. Em que velocidade? Né? E aí, o que acontece? A qualidade desse lead, ela se mantém, né? Ela não se perde. E aí, quando você pega as taxas de MQL para sal para oportunidade do win, que é quando você, de fato, efetiva a compra, ela tende a aumentar. Né? Então, isso é muito importante. Então, não só olhar ali o início, essa taxa de contato efetivo, essa primeira parte da aquisição ali da esteira, mas o funil como um todo. Né? Então, acho que isso foi bem importante aqui nesse teste. Irado. E aí, dentro desse mesmo bate-papo, ela trouxe um segundo ponto de case que até foi algo que a gente estava trocando, que é a dificuldade dos times de tecnologia, principalmente a galera que trabalha e está num nível de senioridade um pouco maior de utilização de inteligência artificial. A gente sabe que a galera ainda está um pouco resistente, porque, no final, aquilo dali, se executar código direito, eu não tenho mais emprego. E é meio que isso, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouco desse case que você estava falando, de como que vocês estão utilizando isso agora, de um outro lado, mais produtividade dos times. É bizarro, mas ela está consumindo os dados da reunião e aí a parada entra no pipeline que sai num card do Asana perfeito. Então, acho que seria interessante você trazer isso aqui para a galera também. A gente quer aumentar a produtividade para o nosso cliente, mas a gente quer aumentar a produtividade interna também, né? E hoje existem vários aí AIs, né, assistants, mas a gente quis criar um nosso para conectar todos os mundos, né? Então, hoje o time de Marketing Ops ele está dentro de uma estrutura gigantesca de marketing, onde a gente tem diversas frentes de branding, a parte de personalização, a parte de brand performance, o pessoal que cuida de social, né? E a gente falou, cara, como que a gente junta todos esses mundos? Todo mundo tem acesso a tudo, como é que abre chamado? Quando quebra, a gente fica sabendo. Então, o que a gente fez foi pegar ali o nosso time de Martech e desenvolver, basicamente, uma assistente de AI do marketing, né? Então, ela consome nosso Notion, ela é integrada com o Slack, a gente consegue fazer a abertura de chamado. Esse chamado, ele conecta diretamente no Gira. A gente consegue fazer com que as tasks, né, as histórias, os épicos, eles sejam ali alimentados já diretamente com aquela informação. E o PM, por exemplo, ele simplesmente vai lá e ele refina isso, né? Ou quer achar um documento. Então, você pergunta ali para aquela AI e ela te traz isso mais mastigado, né? Então, foi uma forma que a gente encontrou de tirar um pouco dessas ações repetitivas, dessas ações muito operacionais do time, para que o time possa focar, de fato, naquilo que é mais estratégico. Irado. E aí, uma dúvida minha, tá? Eu estou aqui muito mais eu tirando dúvida com ela do que você. Então, uma coisa que eu fiquei muito na dúvida quando a gente trocou a ideia é como que é essa sua estrutura de Martech, com os cargos mesmo, né? Porque, na maioria das vezes, a gente não tem uma pessoa ainda que, esse cara aqui é Martech. Muito provavelmente, esse cara é um cara que veio de transição e tudo mais. Como é que está esse time montado para poder conseguir tocar essa operação hoje? Eu tenho 3 devs, eu tenho um cara de marketing. Como é que está isso hoje dentro do Conta Azul? Hoje, o time de Marketing Ops, ele cobre todo o guarda-chuva daquelas frentes que eu comentei com vocês, e Martech é uma das frentes, né? Então, hoje, existe um head, né, que trabalha diretamente comigo e que ele cuida tanto do time de Martech, que é o time de tecnologia para marketing, e também de Heavy Tech, que é o time de tecnologia para revenue, né? Então, está muito ligado, por exemplo, esse teste de SDR aos 2 mundos, né? Então, as equipes trabalham juntos ali, que é geração de demanda, mas também esteira de vendas. Então, acabaram de inventar o Martech e agora já tem o Heavy Tech. Exato.
A gente está sempre inventando coisas. Tá certo. E aí, debaixo desse head, a gente tem, basicamente, uma estrutura de infra e arquitetura, né? Que estão muito ali os nossos back-ends. Então, é a telinha preta, eu brinco, né? Pensa no restaurante, quando você está lá e o seu prato chega e você vê, tem o cara da cozinha, né? Você não está vendo o cara da cozinha, você só está vendo o prato. Então, o prato é o front-end, ele foi lá, ele preparou o que o designer foi lá e montou, né? Mas o cara do back-end fez tudo rodar e aquele prato chegar perfeito. Então, a gente tem uma estrutura de infra-arquitetura, onde ficam os nossos back-ends, a gente tem uma parte de front, né? Então, é toda a interface ali que está se comunicando com o usuário na experiência web, e a gente tem também ali um braço focado em AI, né? Que aí ele vai permear tanto a parte do front quanto a parte do back. Então, a gente tem dentro dessa estrutura de Martech essas três vertentes, digamos assim. Tá, e aí, como que vocês chegaram a medir a produtividade da galera após a utilização de toda essa infraestrutura? Acho que só um ponto importante antes, além da gente medir a produtividade e criar essas funções para o time de marketing, desafiei bastante o time, assim, legal, a gente está criando coisas para o time de marketing, mas e para a gente, para o nosso time aqui, né? Que a gente mexe com tecnologia, não é possível que a AI não possa fazer nada para ajudar a gente, né? Que é um pouquinho daquilo que a gente estava conversando, né? Dos dev seniors. Sim. Bora falar disso? Vamos. Beleza. E aí... Até porque, se a galera lá é a cozinha, eu acho que eu sou um fogão, uma geladeira, tá ligado? É tipo isso, tá ligado? É isso. Mas a gente sempre brinca, pessoal, com muito respeito, né? Com essa questão do restaurante, porque lá no nosso time a gente brinca que todo mundo adora uma boa gastronomia, né? No time de marketing. A gente fala, como é que a gente explica para os outros o que cada um faz aqui, né? A gente sempre usa essa analogia do restaurante, que eu acho que é muito legal. Mas, além de medir a produtividade do time de marketing como um todo, a gente começou a olhar para o nosso time de Martech, para o nosso time de marketing, e falou, cara, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa produtividade, né? Então, a gente incentivou muito ali os desenvolvedores, inclusive os mais sêniores, a utilizarem a AI no seu dia a dia, né? Devin, Cloud AI, Copilot, né? E aí, no final do dia, eu acho que todo mundo aqui já se perguntou assim, será que a AI vai roubar meu trabalho, né? Será que vai substituir aquilo que eu faço, né? Isso não é algo que só o desenvolvedor ele pensa, né? Acho que todos nós pensamos isso em algum momento, mas o fato é que é como você vende isso para o time, né? Então, no final do dia, o que a gente trouxe foi, ou a gente vai dominar a AI, ou uma hora ela vai dominar a gente, né? Então, é muito melhor você ter domínio naquilo que você pode fazer com ela, do que ela um dia pegar o seu trabalho e você não está pronto para isso, né? Então, basicamente, o que a gente fez foi incentivar esses devs a usarem isso. Por quê? Porque tem coisas que eles fazem com o pé nas costas, né? Ainda mais um dev sênior, já fez aquilo quantas vezes, né? Então, usando a AI também no dia a dia, eles conseguem pegar esses códigos, né? As tarefas mais operacionais que eles fazem no dia a dia e fazer com a AI, né? Deixar isso rodar, minimamente revisar, e sobra mais espaço para quê? Para explorar projetos novos, para estudar coisas novas, para investir tempo em coisas mais complexas. Exatamente. E foi aí que a gente começou a ter mais tempo, inclusive, para desenvolver AIs assistants para o time de marketing como um todo, né? Porque a gente estava usando a AI a nosso favor. E aí, como que a gente mediu isso, né? Então, dentro do nosso time de Martech, a gente usa as metodologias ágeis, né? A gente tem o nosso Kanban ali para, enfim, acompanhar todos os nossos projetos, os nossos épicos, e as tasks a gente mede ali nas t-shirt sizes, né? Então, a gente tem ali, de acordo com o esforço, né? Então, tasks XS, S, M. Se a gente tiver G é porque a gente quebrou errado, né? A gente brinca porque é uma task muito grande, mas no final do dia todas elas têm um tempo mínimo ali, né? É uma média de tempo. E quando a gente começou a usar AI, tanto para os desenvolvedores, né, codarem com essas AIs e liberarem tempo para fazer coisas mais complexas, a gente viu que essas tasks, principalmente mais operacionais, reduziram significativamente o tempo de entrega, né? E a gente começou a conseguir trazer mais valor em projetos mais complexos e com mais velocidade, sem perder a qualidade. Tá bom ou tá ruim? Tá bom, né? Ótimo. Cara, eu gostei muito desse bate-papo que a gente teve, muito porque estava muito ligado os papos que a gente fez com o que você estava fazendo e um pouco do que a Mariana estava fazendo no Itaú. E aí eu queria passar a bola para você. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas a Mariana, ela lida com 70 milhões de usuários no aplicativo dela o tempo todo, né? E isso deve gerar uma complexidade muito grande. E você tem um puta case com a IA entrando num processo de validação daquela feature não subir sem o tagueamento. Aí eu queria que você trouxesse um pouco do contexto disso e depois como que vocês solucionaram isso.
Boa. Vocês brincam com essa coisa de cozinha, a gente brinca que a gente está enterrando o cano, né? Que é na época da eleição, ninguém olha para o cano, mas depois fala que construiu toda a infraestrutura da cidade, né? Mas é mais ou menos isso que a gente faz hoje. E aí, falando um pouco dessa questão, né, dos 70 milhões de usuários, imagina a gente, dentro desse contexto, várias jornadas sobem diariamente. E aí, muitas vezes, a gente se depara com jornadas que, quando a gente vai analisar os dados, cadê? Não existe dado ainda para Subiu conseguir sem analisar. taguear, que peninha. Marcola vai testar, vai ver o teste, vai ver o que teve incrementalidade, quer entender o comportamento do usuário naquela jornada, não consegue entender. E isso é um grande problema que a gente, né, grandes empresas como Itaú enfrentam no seu dia a dia, que é muitas e muitas áreas subindo jornadas diferentes e acabam se deparando com visões sem tagueamento e tudo isso, né? Isso é trabalhar no escuro. E aí, para resolver isso, a gente está implementando, a gente resolveu usar a AI nesse caminho. A gente está implementando um agente que entra, né, nos repositórios de códigos das jornadas e valida se existe tagueamento. Se existe tagueamento, se não existe tagueamento, a gente emite um alerta ali no log do desenvolvedor. E se existe tagueamento, a gente valida com o que a gente tem no mapa de métricas, né, TechSpec. Hoje, dentro de uma jornada que a gente tem de governança bem grande, que o Tramontina vai falar mais tarde. Exatamente. Esse é um ponto interessante, porque todo esse trabalho que ela está mostrando aqui é a parte que o Tramontina vai trazer na prática de como eles fizeram isso. Então, não queria levantar a expectativa, não. Mas... Sem o trabalho que a gente desenvolveu, que o Tramontina vai falar mais tarde, era impossível fazer isso que a gente está fazendo agora, porque tem toda essa camada de governança dos dados. E aí a gente valida com a TechSpec se o tagueamento está correto, se não está correto, com o que o PM sugeriu de coleta, a gente também emite um alerta e também faz a sugestão do que o código, como que seria implementado, né? E isso gera uma facilidade, porque no final do dia, o que a gente quer com isso, né? A gente está implementando ainda, está testando muito ainda, mas o que a gente quer com isso é, de fato, liberar espaço para o time conseguir usar o dado e não ficar analisando se o dado existe ou se está dentro de uma taxonomia e tudo mais. Então, esse foi um grande ganho que a gente tem, assim, espera com isso, é exatamente desonerar o time para poder conseguir, de fato, usar o dado e gerar insight, gerar informação em cima desse dado. Hoje, naquela conversa, você disse que, por enquanto, ela só avisa. Por que não bloquear já de cara e por que a gente não quer arrumar confusão com o time de tecnologia? Quando a gente começou a conversar sobre isso, né, um diretor chegou para mim e falou assim: Mário, você tem que usar AI lá para bloquear todas as esteiras e tal. Aí eu falei, vai ser isso, vamos bloquear tudo, né? E aí, no fim, quando a gente começou a produtizar mesmo, né, e tentar entender um pouco melhor sobre o que a gente estava desenvolvendo, como que a gente estava fazendo, usando nossa governança toda para gerar a knowledge base para a AI poder entender qual que era se a jornada estava certa, se não estava, porque existe muita jornada que tem dados variáveis dinâmicas, enfim. Então, a gente está nesse momento. Então, eu acho que a gente passou por dois caminhos nesse sentido de por que não bloquear direto. Acho que o primeiro é, de fato, calibrar sempre o modelo. A gente tem que ter essa preocupação o tempo inteiro, né? Não é... Às vezes a gente calibra e fala, putz, eu ia mandar um palavrão agora. Fique à vontade, o evento é nosso. Tá muito bom agora, tal. Vamos seguir. É que depois eu quero que meu filho veja. Né? Tá bom. Tá muito massa isso e tal, vamos soltar. Aí se depara com N problemas. Putz, a AI alucinou aqui, não vai dar para subir ainda porque está testando. Então, a gente fica o tempo inteiro calibrando. Outro ponto também que a gente... existe uma preocupação de gerar uma fricção na jornada de desenvolvimento. Quando a gente foi fazer os primeiros testes, a gente pensou em fazer um agente no GitHub que varria o repositório, isso, e bloqueava ali, já dava tudo ali. Só que na hora que a gente começou a entender um pouco do contexto, do momento que a gente estava ali no Itaú, das coisas que a gente estava evoluindo, a gente entendeu que talvez não fazia sentido, porque podia gerar uma fricção, de fato, no desenvolvimento e que talvez não fosse o ideal para aquele momento ali. E aí, então, a gente decidiu fazer 2 testes. A gente tem essa
jornada. A gente está fazendo com um canal um pouco menor, um teste agora, mas também criar o que a gente chama de inspetor, que fica o tempo inteiro varrendo todos os códigos do Itaú e vai gerando os alertas, né, os reportes. Então, tem essa frente de geração de reporte que a gente usa póstumo e integra isso com algumas métricas que a gente está evoluindo, e tem esse que é o agente. E para o desenvolvedor, imagina o AI está subindo uma jornada, e aí a AI fala assim, você não pode subir porque não está em tech spec. O desenvolvedor nem sabe o que é tech spec, o que é mapa de métrica. Eu não estou nem ligado o que é isso. Então, assim, a gente tem que trabalhar muito a capacitação e o engajamento, e explicar para o desenvolvedor e para quem está no dia a dia daquilo, o que é aquilo, como funciona aquilo, o que exatamente a AI vai ajudar ele, para ele não achar que é inimigo Exatamente, da muito AI, porque né? senão o cara, primeiro, a maioria dos times de tecnologia, pelo menos os que eu conheço, eles não têm o entendimento do quanto que esses dados, ou principalmente que as funcionalidades que eles colocam em produção geram de valor. E num determinado momento, enquanto eu era programador lá, e eu estava, coitado de mim, fazendo loja em Magento 1.9, sofrendo demais, né? A galera que chorou aí também. Então, tipo, a gente tinha muita dificuldade de entender o quanto de resultado aquilo trazia na ponta. E aí, um ponto interessante foi justamente nesse momento que eu descobri, porra, tem um tal de Google Analytics aqui, né? Exato. Que eu posso conseguir medir o quanto que essa funcionalidade que eu fiz de adicionar o produto no carrinho trouxe de resultado, né? Qual tipo de iniciativa vocês têm hoje internamente para poder conseguir fazer com que essa galera... E aí, fica aberto para todo mundo, tá? Para fazer essa galera meio que tipo, cara, é isso. Eu preciso entender que... E tem um meme famoso na internet de tecnologia, piada de programador, né? Que é o programador chega back-end e fala, puxa, chefe, eu otimizei 100 milissegundos do tempo de login. Vem um designer, troca a porra do botão de para verde e aumenta tanto a taxa de conversão, né? O quanto que a gente, como desenvolvedores, estamos agregando valor no processo. Então, eu queria entender como que vocês fazem isso internamente para poder gerar esse nível de consciência nos programadores. Eu não posso falar muito, porque senão eu vou roubar, vou carteirar o Tramontina no final, Tá que bom, ele vai tá falar bom, bem. tá bom. Mas, não, eu tô brincando, mas é muito isso, assim, porque foi toda uma construção. Eu acho que um dos dados que é interessante dizer, que não tem a ver com essa questão do AI, mas é que é isso, a gente tem esse cuidado, e o nosso cuidado é de cano, né, de enterrar cano, porque, por exemplo, a gente hoje tem uma solução que coleta os dados nos canais todos. E a gente tinha uma latência alta, que é o que você estava falando de, putz, como que o desenvolvedor tem esse cuidado, né? O Carlos, se eu for perguntar para ele hoje quanto que tem de tempo de latência no SDK, ele sabe de cor, porque, cara, é um negócio que a gente vive olhando para não mensurar, para não deixar o usuário ser punido por uma coleta, né? Então, assim, acho que no dia a dia é muito isso. A gente tem que tomar cuidado não só com o que a gente está implementando, mas também o quanto que isso vai gerar impacto para o usuário, e o desenvolvedor tem que ser responsável por isso também. Exatamente, né? Porque quando você coloca esse processo, e eu acho que é muito interessante, eu não sei o quanto daqui a galera conhece as GitHub Actions ou as ações que tem dentro ou diretamente nos repositórios. A gente fez recentemente uma conexão dos deploys dos times de tecnologia, criando anotações diretamente no GA4. E aí agora a gente consegue correlacionar toda vez que houve um deploy e houve uma anomalia, né? Logo depois do deploy, não tem como ser a porra do tráfego, né? Então, fica mais fácil da gente conseguir, inclusive, chegar diretamente na ponta e mostrar para os times de tecnologia o quanto de merda eles fazem. Eu falo assim, mas na hora eu falo bem mansinho, tá? Você quer complementar com a... Não, eu só ia comentar que eu acho que essa que é a beleza de Martech no final do dia, né? Porque é um time de tecnologia dentro do negócio, que está perto do negócio, né? Então, quando a gente vai começar um projeto lá, a gente sempre fala, olha, essa é a oportunidade ou essa é a dor que a gente quer resolver, essas são as métricas, e depois que a gente implementar, a gente vai voltar para ver se deu resultado ou não, né? Então, eu acho que essa que é a beleza no final do dia, de juntar esses mundos, e a gente vê que através de dados, de processos, de tecnologia e com as pessoas que estão ali, a gente consegue alavancar, né, a geração de receita, enfim, todos os esforços ali de time de marketing, de vendas, enfim, de todos os negócios, né? Então, acho que isso é muito bacana do que a gente faz aqui. Por isso que vocês estão aqui, gente, que vocês são foda. Viu? É isso. Mas, cara, junto desse bate-papo, já meio que encaminhando essa conversa para o final, nessa conversa que a gente fez há 2 semanas atrás, o Yokota me deu uma certa porrada na cara. Ele não sabe, né? Sabe, aquele tapa sem mão, sabe? E ele falou um ponto muito interessante naquele bate-papo que a gente trocou, que era, cara,
aqui, por mais que nós somos uma puta empresa que usa inteligência artificial, na ponta a gente conseguiu adaptar o nível de utilização da inteligência artificial no nosso dia a dia, porque para a gente é muito mais produtivo, e olha que loucura, né? Num ambiente onde está todo mundo utilizando inteligência artificial para fazer aquela porra daqueles posts genéricos no LinkedIn, eles tiveram uma sacada ao contrário, que é justamente fazer o conteúdo denso, é justamente trazer o humano para a ponta na hora de gerar, principalmente conteúdo na hora que a gente trocou. Então eu queria trazer um pouco dessa sua visão, que você pudesse trazer para a galera, de que, cara, depende muito do teu estágio, o nível de utilização de IA que você vai ter no dia a dia. Queria que você compartilhasse isso com a gente. Boa. Eu achei que você ia botar a pimentinha, mas... Ah, não. Eu falei Tá que eu só ia tranquilo. levantar a bola. Não, mas maravilha. Galera, assim, IA, acho que todo mundo já cansou de ouvir, tem gente que ouve IA e aí já vira o olho, etc. Mas assim, sim, é um hype muito intensificado, mas eu acho que é isso, tem que usar, você tem que entender, e você, conforme você vai adotando, você vai vendo onde funciona, onde não funciona. Então, desde os exemplos mais simples, cara, IA é excelente para eu pegar todas as ligações de vendas, mapear todas as top objeções e eu passo isso para marketing para a gente ver como é que a gente antecipa objeções, né, usando esse tipo de inteligência. Cara, funciona muito bem. Mas, por exemplo, para você fazer anotação, eu sou mais liderança, eu faço reunião o dia inteiro, né? Acho que vocês devem fazer também. Cara, para mim, a etapa de anotar era tão importante que eu não podia delegar isso para IA. Então, eu descobri uma IA que eu posso anotar e ele junta a transcrição com a anotação. Porque, para mim, parte do meu processo era eu precisava fazer anotação para eu entender, para eu pegar e fazer os meus highlights da minha mente, não que a AI vai concluir, né? Então, e aí, conteúdo é uma delas. Porque, assim, se a gente só dando um zoom out, né? O Purple, a gente tem duas grandes alavancas de marketing, que é a comunidade. A gente vende muito para CMO, para a galera de Martech. Então, a gente estimula essa turma. Esse é um touchpoint humano, presencial. Então, eu não quero ficar enfiando IA aí, não. E conteúdo. Só que aí, conteúdo é isso. Como é que você faz conteúdo em escala, que engaja a gente? A gente já bateu mais de 17 milhões de alcance até agora. E um time muito enxuto. A gente falou, cara, de novo, tem que ser na contramão. Os melhores conteúdos, eles vêm da realidade. Então, ou é por exemplo, um dos que mais funcionaram bem recentemente no LinkedIn, eu me deparei numa sinuca, assim, eu estava num evento, era um Poker Night lá em Floripa, e só tinha gente de M&A, Finance, Wealth Management. Eu falei assim, cara, como é que eu vou explicar o Purple, que é um negócio muito de marqueteiro, para essa turma de Finance? E aí eu peguei esse insight e joguei no LinkedIn. E aí foi bem pra caramba. Outros conteúdos como bem, cara, nossa CEO, ela é excelente, ela é uma máquina de comunicação. A gente bota ela ali na cozinha dela, passando um café e ela refletindo sobre marketing, sobre dados, sobre branding. Então, não tem IA que vai fazer isso por enquanto, né? Não sei o que vai acontecer depois. Não dá para prever nada Não mais. vai fazer, isso não vai fazer melhor. A originação do conteúdo não vai fazer melhor. Mas, cara, parte da edição dá para você colocar. Então, eu vejo, por exemplo, quando a gente fala em conteúdo, a originação, essa parte mais criativa, é muito nossa. O meio dá para você aplicar para melhorar partes da eficiência do trabalho, e aí tem o toque final que a gente sempre passa por um humano. Então, eu diria que é meio que assim, como é que você vai entendendo quando que você coloca e quando você não coloca. E a última é assim, vocês devem ter visto os estudos. A depender do uso de IA, você começa a perder capacidade cognitiva. Então, um dos melhores usos de IA para mim é quando ela me bota para pensar. Então, por exemplo, às vezes eu crio um memo de estratégia e eu jogo na IA e falo assim, me devolve quais são as objeções e buracos da minha estratégia. Sim. Ou Muito eu bom. falo assim, simula que você é um investidor da YC Combinator, não sei lá, qualquer coisa você inventa lá, e aí pede para te trucar. Cara, quando ele te truca, aí tua cabeça tem que pensar. Então, assim, eu gosto de usar a IA para ele me fazer pensar e não tirar a etapa do meu pensamento, que no final me deixa menos estratégico e permite que eu faça decisões piores, né? Então, a depender do uso de IA, eu acho que tem que tomar cuidado. Acho que eu usaria com inteligência. E eu acho que tem um ponto dentro disso que você falou, é que, beleza, você encontrou e adaptou a utilização de IA para o cenário de vocês da maneira que atende vocês, né? Vocês são um time enxuto e conseguem ter alcances absurdos em cima disso. Mas tem um grande contraponto, porque o teu software inteiro é inteligência artificial. Eu queria que você trouxesse um pouco do quais os mares a inteligência artificial toca dentro da Purple Metrics. Boa. Quando a gente fala do Purple Metrics, a gente criou uma série de modelos preditivos, é uma rede bayesiana para entender o resultado de marketing. Então, por default, ele tem muito machine learning embutido. Então, isso daí já é dado. E, obviamente, pensa que
Quando você insere uma série de linhas, série temporais, cara, um ser humano calculando não tem como ganhar uma máquina. Não faz nem sentido, exatamente. Então é isso, a gente produtizou, isso é um software, a galera ela vai lá, coloca os dados, plug and play, maravilha. Mas quando a gente fala de IA dessa mais hypada de agora, a gente está começando a experimentar um monte de coisa. Eu vou dar uns spoilers, mas quem é cliente vai conseguir usar antes. Mas, por exemplo, CS. O nosso CS, eu brinco que ele é o sommelier dos dados, né? Sommelier dos variáveis. Eu não posso pegar todo esse histórico de aprendizado e usar isso de forma produtizada no produto. Porque eu sou um software, eu quero escalar para o mundo. Não posso ter sempre gente precisando para poder escalar o negócio. Então, a gente pensa em como que eu uso todo o aprendizado de CS para transformar isso em produto. Né? Então, melhorar a experiência de onboarding, customização do produto, setup, etc. Então, esse é o tipo de coisa. Outro tipo de coisa, marketing não é só dado. Pensa que, cara, uma boa parte do resultado incremental de uma campanha é o criativo. Eu não posso usar a IA para entender qual é o criativo que rodou naqueles períodos e poder dar para o meu cliente, cara, será que não faz sentido você falar mais de verão nesse período, ou falar mais dessa temática, ou bater mais em humor, etc. Então, a gente tem experimentado muito como é que você usa IA para fazer um raio-x de tudo que está acontecendo em comunicação, e isso volta a nutrir os modelos. Porque a gente entende que os marqueteiros eles precisam, sim, de entendimento numérico, mas essa parte qualitativa precisa vir junto. Então, a gente fica experimentando um monte de coisa, né? Mas é isso. Por default, machine learning já funciona, e o resto é um monte de coisa em laboratório. Exatamente. E aí, só para a gente finalizar mesmo, queria que vocês trouxessem algumas considerações. Eu sei que é muito difícil de prever, e eu nem quero que a gente fique prevendo o futuro aqui, mas, cara, se alguém aqui que ainda não tem um time de Martech pudesse, ou se vocês pudessem começar agora um time de Martech do zero, 30 segundos, vocês vão mandar para cada um individualmente como que vocês fariam isso. Brincadeira, vocês podem gastar o tempo que vocês quiserem. Por favor, Mariana. Se você fosse começar um time de Martech, como que você montaria ou quais seriam as estratégias que você utilizaria? Porque, tipo assim, o Gustavo perguntou quantas pessoas tem de Martech aí, ou quem trabalha em áreas de Martech. Vocês podem levantar a mão de novo? Vocês viram, né? Quase ninguém. Mesmo a gente... E o mercado trazendo a visão de que isso é algo muito importante para as empresas, né? De quebrar esse grande silo que tem entre marcas. Então, rapidinho, como que você montaria isso do zero? Ou se você pudesse dar uma dica para a galera, aí vocês vão na sequência, a gente encerra e vocês batam palmas, beleza? Boa. Eu começaria entendendo o problema de negócio que eu quero resolver, assim, porque dependendo do problema de negócio que eu quero resolver, eu vou precisar de um time diferente. Eu posso usar AI para performance, para melhorar produtividade, mas sempre está dentro de um contexto onde a gente entende os problemas de negócio e ajuda a resolvê-los, né? No Itaú, a gente está com uma área enabler. Então, a gente tem vários clientes dentro do banco. E a gente resolve diversos clientes de uma forma mais macro. Então, eu acho que é essa a minha dica. Assim, tenta se aproximar de onde você entende o problema de negócio e você consegue conectar esses problemas com quick wins, coisas que você consegue resolver de uma forma rápida. Porque... Gente, tipo, dependendo do tamanho da empresa, você tentar fazer o ótimo é o inimigo do bom, assim. Então, tem hora que você tem que escolher as guerras que você vai entrar, né? Por favor. Então, acho que essa é uma dica, assim, de que se eu estivesse começando hoje, talvez eu pensaria nesse sentido de, cara, por onde que eu começo, né? Deixa eu tentar entender quem está precisando mais. Exatamente. E quem tem o problema que talvez eu consiga escalar mais rápido ou trazer um esforço maior. Sei que no dia a dia é um pouco difícil de tornar isso realidade, mas é uma dica por onde eu começaria. Perfeito, perfeito. Vamos lá, Lilian. Eu acho que pelo começo, né? Vamos dizer assim, que é de fato a fundação, né? Então, não adianta a gente falar, eu quero personalizar, igual o Inter, né? Faz esse trabalho maravilhosamente bem. Se você, cara, não tem atribuição, você não consegue fazer base segmentada, você não tem dado nenhum, né? Então, normalmente o que a gente faz é entender, fazer um assessment mesmo, entender a maturidade que a gente tem, se a gente tem a stack certa para evoluir, chegar onde a gente quer, e começar pela base, fazer a fundação. Então, quais são as ferramentas que eu preciso ter, quais são os dados que eu preciso ter e que eu não tenho, para o marketing não jogar às cegas, né? Para a gente não ficar investindo onde não tem que investir, para a gente deixar de investir onde dá mais retorno e trabalhar nessa fundação, né? E normalmente para isso os backs aqui são as nossas estrelas, né? Então, algum momento a gente tem que exato, fazer alguma coisa exato. que preste, né? Mas eu acho que essa fundação como o próprio nome já diz, né, é a base para a gente construir um caminho de sucesso e poder trazer mais valor aí para os times que vão consumir, né,
aquelas tecnologias, os processos e os dados que os times de Martech trazem aí para a companhia. Maneiro. E o Cota? Boa, acho que a galera foi bem aí no como Elas fazer. mataram as duas, não precisa de mais resposta, né? É negócio. Vou inventar alguma coisa com brincadeira. Mas a vida do CMO não tá fácil, né? Veio uma reflexão quando você fez essa pergunta, porque CMO tem que ser CMO, então você precisa entender de gente, precisa entender de mercado, você tem que entender de comunicação, mas você também tem que ser CTO, né? Vide esses times que a gente está vendo aqui. E entender de uma gente diferente, que são os desenvolvedores. Isso, uma outra espécie. Mas, então você tem que ter CMO, tem que fazer o seu próprio trabalho, você tem que ser CTO. Então até a gente tem um viés de seleção, né? Os clientes que contratam a gente, na maioria das vezes, já tem Martech e é o braço direito de CMO, né? Porque é dali que vem uma série de insights estratégicos para tomar decisão. Então, beleza, tem que ser CMO, tem que ser CTO e tem que ser CFO também, né? Porque você, no final, está alocando capital e alguém vai te cobrar o retorno desse investimento em algum momento. Então, acho que a reflexão é essa. Se tem pouco time de Martech, acho que tinha que ter mais. E se tem algum CMO aqui, eu consideraria começar a montar essa fundação quanto antes. É isso. Muito obrigado, gente. Eu adorei, tá? Não preciso fazer PPT. Muito obrigado aí pelo convite, tá, Gustavo? Valeu. De nada, hein? Só curtiu a mesa redonda de Martech. Curtiu você. mesmo. Curtiram mesmo. Gostaram da mesa redonda de Martech? Que bom. Eu falei que a Lilian era sinistra. Pô, tá maluco? Se você gostou mesmo, então você tem que fazer 3 coisas. Número 1, apontar a câmera pro QR Code para que você, se não for Prime, garantir acesso do Prime a todos os conteúdos até dia 5 de janeiro, como o nosso presente de Natal para Exatamente. Se você tá inscrito e tá vendo aqui no YouTube, se tá inscrito não precisa fazer nada, mas se tu não tá inscrito, se inscreve, ativa o sininho, deixa um like pra gente. Se tá no YouTube, dá 5 estrelas, ativa também o sininho do canal, porque toda semana tem episódio novo. Toda semana mesmo, até no Natal, irmão. E quem sabe semana que vem não tem outro presente pra galera. Exatamente. Um abraço, até o próximo episódio. Valeu!